Povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito importante. Esse vídeo vai mudar a sua vida. Quero falar sobre orações que destravam o mundo espiritual. Enquanto estamos aqui, existem guerras que são travadas. Enquanto estamos aqui, existem pelejas, existem guerras no mundo espiritual que são travadas. Mas elas são destravadas quando você entra em oração. A Bíblia fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então existe uma forma de pedir, existe uma forma de orar. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, antes de entrar no assunto, eu quero te pedir, se inscreva neste canal. Anote aqui todas as notificações, ative todas as notificações. Mande esse vídeo para o máximo de amigos que você tem, porque Deus tem palavra para o seu coração. A Bíblia fala que Daniel orava e o anjo já havia descido com a resposta, porém ele estava travado no mundo espiritual. Existem respostas que Deus já liberou para você, existem bênçãos que Deus já decretou sobre a sua vida, mas elas estão travadas, elas estão impedidas no mundo espiritual. E existem ações, existem orações, existem métodos que destravam. Existem comportamentos que você tem que ter como crente que libera a bênção de Deus para a sua vida. Isso é para quem crê, isso é para quem entende que quando estamos aqui, guerras espirituais são travadas. Tem gente que ora, tem gente que busca, mas parece que nada vai para frente. Talvez eu estou falando isso para você. E o que acontece, Pablo? Eu quero que você entenda isso. Isso é para quem crê, isso é para quem entende. A Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, olha, para destruir fortalezas. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o povo trancava o gadareno, prendia o gadareno com grilhões e correntes, ele fazia migalhas em pedaços. Por quê? Porque estavam tratando algo natural, sendo que o resultado era espiritual. Estavam tratando algo espiritual de forma natural. Então quero que você entenda que existem ações que destravam, existem orações que liberam a bênção que Deus tem na sua vida. Isso, mais uma vez eu falo, é para quem entende isso. Isso é para quem crê nisso. Se você não crê, por gentileza, passe esse vídeo não é para você. Jó estava na sua casa, para ele era apenas mais um dia, mas no céu estava tendo reunião a respeito da vida dele. Jó estava na berlinda de Deus. A vida de Jó estava em xeque, a vida de Jó estava em jogo. Ele não imaginava que daqui a poucos minutos ele perderia a sua família, perderia a saúde, perderia finanças. A Bíblia fala que Jesus diz para Pedro, Satanás pediu para cirandar com você, mas eu intercedi por você. Entenda isso, para Pedro era apenas mais um dia, mas o diabo estava pedindo a alma dele. Então talvez você que me escuta, você aonde esse vídeo chegou, para você é só mais um dia, mas talvez no mundo espiritual, nas atmosferas espirituais, sua vida está em xeque, sua vida está em jogo, e é por isso que muita coisa está parada, está travada. Primeira oração que você tem que fazer para que a mão de Deus se estenda, para que bênçãos sejam liberadas, para que a sua vida espiritual vá para frente, a primeira oração é uma oração de aliança com Deus, ou de renovação de aliança com Deus. É necessário que você tenha uma aliança com Deus. É necessário que você tenha um compromisso com Deus, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não vai ser eu nem você que vai viver uma vida errada, uma vida relaxada na presença de Deus e Deus vai te abençoar, não. Deus não vai me abençoar, também não. É necessário que tenhamos uma aliança com Deus. Jesus fala para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, volta ao teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonartes o teu primeiro amor. Não estou falando que você está desviado, não estou falando que você está em pecado. Eu estou falando que aquela aliança do começo, que aquele fervor que você tinha no começo, aquela pessoa hoje não é mais. Hoje não tem mais. E aquela aliança, aquele teor precisa ser reavivado, precisa ser renovado. Você precisa ter uma aliança firme com Deus. Uma vida firme de oração com Deus. Uma vez eu estava no monte orando a Deus, me questionando de algumas coisas e Deus falou isso para mim. Pablo, você tem que se realiançar comigo, você tem que renovar sua aliança comigo. Eu disse, como? Se eu não estou em pecado, se eu estou na igreja, eu te sirvo. Deus falou, Pablo, eu preciso que aquele garoto,
que aquele menino que sempre orava, que sempre buscava, aquele fervor, aquela atitude volte de novo. E eu entendi que aquele Pablo precisava ser o mesmo de hoje. Então nós precisamos renovar nossa aliança com Deus. Naquele dia eu orei minha vida, entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Eu senti bênçãos sendo liberadas sobre a minha vida. Talvez é isso que você precise. Talvez você já é crente, você já é pastor, você já serve a Deus, mas você precisa renovar sua aliança com Deus. Você precisa renovar o seu primeiro amor com Deus. O seu compromisso tem que estar em cima com Deus. Primeira oração, aliança com Deus. Segunda oração, tape as brechas. É necessário tapar as brechas. Deus não trabalha onde tem pecado, Deus não trabalha onde tem sujeira, onde tem mentira. É necessário que algumas coisas deixem de ser feitas. Muito você faz por Deus, porém chegou a hora de deixar de fazer algumas coisas por Deus. Fazer é muito fácil, eu quero ver deixar de fazer. Quando eu falo tapar as brechas, eu me refiro a tudo aquilo que te tira do foco de Deus. Tudo aquilo que te atrapalha, uma conversa, um vício, um relacionamento, uma prática, tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual você precisa deixar. Senão não tem bênção sobre a tua vida, não tem bênção sobre a tua casa. É necessário que nós tapemos as brechas. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o diabo tem acesso à sua vida se você permitir. Quando a Bíblia fala, não deis lugar, quer dizer que ele pode ter acesso à minha e à sua vida se nós permitirmos. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Então, meu amigo, coloca a sua vida no altar. Tape as brechas hoje, porque Deus tem vitória. Deus tem milagre para a sua vida. Terceira oração. Primeira oração, aliança com Deus. Segunda oração, tapar as brechas. Terceira oração, quebra de aliança. Como assim, Pablo? Quebra de aliança. Existem ligações no mundo espiritual, existem relações que você tem no mundo espiritual passadas que precisam ser quebradas. Tudo aquilo que lembra a sua vida passada, tudo aquilo que remete à sua vida anterior, sua vida pregressa, você precisa deixar isso. Você precisa romper esses laços, essas alianças, essas amizades. Toda vez que você se envolve sexualmente com alguém, você cria uma aliança espiritual com aquela pessoa. E talvez você não vai para frente, porque ainda a sua vida está amarrada, está aliançada lá atrás. Uma vez um colega chegou e falou, Pablo, meus relacionamentos só duram 4 meses. Talvez com você é assim. Quando você pensa que vai dar certo esse relacionamento, quando você pensa que a sua vida sentimental vai andar, acontece da mesma forma que aconteceu o último. Acontece da mesma forma que aconteceu o outro relacionamento. Eu falei, então faz o seguinte, pega uma lista e anota todas as mulheres que você já deitou, todas as mulheres que você teve relação. Ele riu de mim, eu falei, estou falando sério. Pode dar um caderno, pode dar um livro, todas as mulheres que você teve relação espiritual. Nós vamos quebrar essas alianças, nós vamos orar isso, em cima disso, para que pactos no mundo espiritual sejam quebrados. Porque talvez, olha aqui para mim, talvez você está aqui, bonito, pleno, mas lá atrás você se deitou com alguém, você ficou com alguém, que ainda esse alguém tem sentimento por você. Esse alguém já levou seu nome na Umbanda, já levou seu nome na Macumba, você não sabe. Talvez você está com a vida andando para frente, mas lá atrás existem ainda alianças, existem pactos que não foram quebrados, pessoas que ainda têm muito sentimento, pessoas que interferem no mundo espiritual. Isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser rompido em nome de Jesus. Então, pelo amor de Deus, meu amigo, eu te peço isso. Rompa com as alianças passadas. Rompa com as alianças preguiças, porque Deus tem vitória sobre a tua vida. Primeira oração, aliança com Deus. Segunda oração, tape as brechas. Terceira oração, quebre todo tipo de aliança passada. Quarta oração, ore por você, ore pela sua alma, ore por liberação de perdão. Deus não trabalha aonde tem rancor. Deus não trabalha aonde tem mágoa. É necessário que você libere perdão para alguém. A psicologia fala que demora cerca de 8 meses para você perdoar uma pessoa completamente. Eu já fiz campanha no monte sobre perdão. Já fiz 40 dias de oração em cima do monte, de jejum, de consagração, pedindo que Deus limpasse meu coração. Pedindo para que Deus
me ajudasse a perdoar pessoas que me traíram, pessoas que me feriram. Talvez você já passou por isso. E você ainda guarda aquele rancor, você ainda guarda aquele sentimento. Quando você olha para alguém, quando você olha para uma pessoa, ainda dá aquele aperto no coração, você precisa se libertar desse sentimento. Deus não trabalha onde tem mágoa. Você precisa liberar perdão. Seu coração precisa ser um canal limpo. Assim como um cano corre uma água limpa, cristalina, não pode ter nada impedindo ali. É isso que você precisa. Primeira oração, aliança com Deus. Segunda oração, tapar as brechas. Terceira oração que você precisa fazer, quebrar todo tipo de aliança passada. Quarta oração, liberar perdão.